Fala meu querido, fala minha querida, tudo bem? Como é que vocês estão? Prazer, meu nome é Lucas, para quem não me conhece ainda, estou fazendo um vídeo de apresentação, prometo que provavelmente, se Deus quiser, esse aqui vai ser o último, depois dos próximos a gente já vai entrar aí numa sequência de vídeos onde vai ser mais incisivo, onde a gente vai trazer conteúdos melhores, mas eu não poderia deixar de fazer uma apresentação para vocês. Tem um vídeo de apresentação que eu postei recentemente, porém aquilo ali era para uma outra sistemática, era para uma outra finalidade, mas acabei colocando no YouTube porque precisou, porque o vídeo tinha ficado longo, não estava conseguindo passar certinho para a pessoa que eu queria. Mas de fato, esse aqui é o vídeo que vai ser uma apresentação, vou falar de quem é o Lucas, o porquê que eu estou aqui e da forma que eu vejo no futuro este canal. Então voltando, meu nome é Lucas, sou contador, tenho 34 anos, estou com meu escritório já há quase 10 anos já. E de um tempo para cá, basicamente de um ano e meio, acabei entrando numa outra sintonia, vamos dizer aqui, junto ao escritório e falei, pô, vamos melhorar isso daqui. Então qual que é a minha ideia, qual que é a minha finalidade? Trazer para vocês um conteúdo, não só de contabilidade, porque eu brinco que contabilidade já é muito pesado, porque ela em si é meio chata, vamos dizer, mas também de educação financeira. E por que eu falo educação financeira? Porque particularmente a minha vida foi mudada por conta disso. E aí eu conversando com as pessoas acabei vendo que isso não é uma coisa que não é do nosso cotidiano. Então eu falei, pô, vamos ter que trazer isso pro pessoal. Se mudou minha vida, provavelmente vai mudar de alguém também. E tem pessoas que nem sabem que tem essa possibilidade ou essa sistemática de entender que é importante. Então vamos lá, sem muita ladainha, falei rapidinho aqui, mas vou primeiro trazer as minhas bases, aquelas pessoas que eu tenho como uma referência para mim, e o porquê que eu acho e o que eu acho de cada um. Vou também trazer também o que eu acho importante no conhecimento de educação financeira e também quero trazer também a junção da contabilidade junto à educação financeira. Então, pessoa jurídica junto com a pessoa física. E também o que mudou a minha vida nessa questão. Tem uma historinha aí bem legal, acredito que vocês vão gostar. Então, vamos primeiro falar das pessoas que eu particularmente assisto vários vídeos deles, que são... não tem uma ordem certa aqui, tá, gente? Eu acabei trazendo aqui assim, não tem nem como eu querer, isso aqui é o melhor, isso aqui não tem como. Foi difícil, tava aqui falando, pô, como é que eu vou falar o nome deles, mas vamos lá. Primeiramente, o Gustavo Cerbasi, foi ele que mais ou menos me deu uma luz ali, falou. Quando eu comecei a ver os vídeos dele, falei, caramba, isso aqui para mim faz muito sentido. Então, a forma que o Gustavo Cerbasi fala, da dinâmica que ele coloca, questão de família, questão que você precisa também ter recompensas, não aquela recompensa, ganhei o dinheiro e já vou gastar, não é isso, mas você precisa ter a noção que é importante você trabalhar, fazer os seus investimentos, se organizar, mas também ter também a questão de se permitir fazer uma viagem, sair com a família, ele pega muito nessa questão da base da família, então isso para mim é muito importante. Também tem o Duda, também do Primo Pobre, também, pô, pra quem não conhece, aconselho muito, mas provavelmente você já viu, eu já li o livro dele também, do Gustavo Sebastião, já li o livro dele também, da forma que ele coloca, a dinâmica que ele tem, pô, pra mim é perfeito, e eu vou ser sincero, é uma coisa que eu gosto demais. Do Bruno Perini também, ele tem um canal dele que são os sócios, é ele e a esposa dele, então o pessoal que eles levam lá, o conteúdo é sensacional, aconselho muito, já li também o livro dele também, do Bruno Perini, para mim também sensacional. E agora eu vou falar das pessoas que diariamente eu tô sempre vendo o vídeo, que é do Charlão, do Economista Sincero. Um beijo, um abraço também pro Charlão, adoro o Charlão. Não posso também deixar de mandar um beijo, um abraço pro Gustavo Cerbasi, pro Duda, pro Bruno Perini, porque eles também fazem parte disso. O Charlão, não perco um domingo lá nos vídeos dele, que ele posta todo domingo. Vira e mexe ele posta um outro também, mas o conteúdo dele, ele fala sobre o mundo, como está a economia no mundo, como está a economia no Brasil, então são vídeos que te deixam na semana muito mais tranquilo. Tem a Bruna Gomes, que é do canal Ela Investe, os vídeos dela também, ela fala também na questão de renda fixa, renda variável também, ela coloca de uma forma muito clara, muito objetiva, e isso é importante para as pessoas que não têm um conhecimento ainda, entender o que é uma ação, o que é um fundo imobiliário, o que é uma LCI, o que é uma LCA, as formas de taxação ou da forma que vai ter a retenção, então isso é muito importante. Do Lucas Fi, pô, isso aí é um beijo, um abraço enorme para ele também, porque, pô, não perco um vídeo dele, traz conteúdo há mais de 5 anos, se eu não estiver enganado, no YouTube, e assim, são vídeos que não só fala, faz isso, ele não fala isso, faz isso ou faz aquilo, ele te lê o relatório e você vai tomar a sua análise, você vai buscar essa informação de uma outra forma, mas pelo menos o básico ele já te dá.
Então isso é muito importante. E o professor Baroni também, que dispensa comentário na parte de fundo imobiliário, conhece muito. Então assim, pelo menos do que eu entendo, volto a repetir, um beijo e um abraço para todos vocês que eu mencionei aqui. Tem outras pessoas que acabei não mencionando, sem ia ficar longo, mas para vocês entenderem a estrutura que eu quero montar para vocês. São exclusivamente ou direcionado junto a essas pessoas. São pessoas aonde eu sinto que eu possa confiar. São pessoas que eu quero trazer e extrair um pouquinho de cada deles para depois eu conseguir montar minha própria estrutura aqui junto com vocês, tá? Então essas pessoas eu tenho como base. E qual que é a minha ideia aqui no canal e trazer para o escritório? Isso eu já vou até conversar depois, num futuro bem breve, com os clientes. É poder trazer que ele tem a empresa dele, mas também ele tem que pensar na pessoa física dele. E eu quero trazer essa junção dos dois. Por quê? Não adianta nada você trabalhar muito, trabalhar, e depois não conseguir usufruir desses valores que você tanto trabalhou. Ou pior ainda, chegar numa, vou chamar de velhice, mas na questão de aposentadoria, e não ter um pé de meia ou não ter feito algo aonde consiga se sustentar pela vida toda, vamos colocar assim. Então é muito importante entender que tem que trabalhar, tem que se esforçar, porém tem que entender que esse dinheiro de certa forma tem que ficar com você, tá? E isso tudo vai entrar em algumas situações que para mim são a base de tudo. Eu até marquei aqui alguns são os pilares, né? Eu coloquei, primeiro foi os livros, e esse aí eu já vou chegar neles, tá? Mas também tem a educação alimentar, tem um condicionamento físico, tem para mim que eu gosto demais, que é a questão do estoicismo, particularmente eu não conhecia, depois acabei estudando, acabei lendo e acabei gostando demais, nossa, para mim faz muita diferença quando você tem essa base, isso é para mim, não sei se vai ser para você, questão de planejamento, questão de família, então tudo isso é importante. A questão do livro eu vou dar vou falar uma pequena história aqui, porque eu acho que ela, não sei se vai de encontro com algumas pessoas, mas pelo menos para mim faz totalmente e faz total sentido. E falo isso sem nenhuma vergonha, porque estamos aqui, tem que ser sincero. E quando eu falo sincero, não estou falando porque, não, de fato, aconteceu isso comigo. E provavelmente vai acontecer ou pode acontecer com alguém do outro lado. Eu particularmente não tinha o hábito de ler. E já vira e mexe aqui no escritório, a gente conversando, brincando. Já me questionaram sobre isso, eu falava, pô, cara, o máximo que eu li foi lá quando fiz ensino médio, fundamental, na faculdade e tudo mais. Mas não tinha o hábito e o costume, então isso me marcou muito. Quando eu falo me marcou agora, tá? Porque lá atrás eu nem pensava nisso. E aconteceu uma situação aqui no escritório, pô, corre para um lado, corre para outro, que não sei o que, tudo bem, vai. Resolvemos. E aí umas pessoas que me ajudaram falaram, pô, Lucas, agora você resolveu, que não sei o que. Aí eu brinquei, né? Falei, pra poder não me penalizar, né, mas de forma de agradecimento, eu vou ler um livro aí porque vocês me ajudaram tudo, e aí começa a pequena história. E até uma pessoa falou assim, pô, então tá, você vai ler? Eu falei, me dá aí até o final do semestre que eu vou ler 2 livros. Ele falou, não faz isso. Por quê? Senão você vai pedalar, você vai chegar lá faltando 2, 3 meses, vai correr, vai ler e depois vai falar que leu e cumpriu o objetivo. Mas o objetivo não é só falar que leu, é você ter o conhecimento, você ter o hábito e tudo mais. Perfeito. E aí eu posso falar que teve um livro que de fato mudou a minha vida. E o pessoal trouxe aqui alguns livros, eu particularmente não conhecia. Provavelmente vocês vão falar, caramba, você não conhecia esse livro? Não conhecia, de fato não conhecia. E trouxeram uns livros aqui, eu lendo, aí eu via lá um de história, um outro de ficção, que não sei o que. Eu particularmente não sou muito fã dessas coisas. E teve um que me chamou a atenção, Pai Rico, Pai Pobre. E aí você vai falar, caramba, Lucas, é um clássico. Pô, é um clássico para quem conhece, eu não conhecia, então para mim pouco importa. E perfeito, acabei lendo e eu posso falar que aquele livro começou a mexer comigo. A forma, a dinâmica que eles passou, quer dizer, que passa no livro. E aí eu peguei um outro livro, que se eu não me engano foi do Abílio Diniz, comecei a ler, coisa de um mês eu falei, caramba, acho que eu tô fazendo não tudo errado, mas também não tô fazendo nada certo. E aí foi a hora que eu comecei a criar o hábito da leitura. Fui lendo, passou coisa de 1 ou 2 meses mais ou menos, fui atrás dessa questão de investimento, foi a hora que eu comecei a conhecer esse pessoal que eu comentei, Charlão, Lucas Fi, professor Baroni, o Bruno Perini, o Gustavo Cerbasi, foi justamente ali nesse meio tempo todo. E particularmente, posso falar, de lá pra cá, já li, acho que vocês estão vendo que tem, vocês só estão vendo um pedacinho só, mas tem um monte de livro aqui. Particularmente, tem coisa, acho que 2 ou 3 meses que eu não consegui voltar a ler, porque estava finalizando uns projetos, que é o que eu vou mostrar no próximo vídeo, questão das planilhas, a questão
do conceito ali que nós estávamos montando, mas quando eu não estou lendo, eu estou vendo algum vídeo relacionado a isso que eu acho muito importante. Então, por que que eu trouxe tudo isso? Que eu quero que vocês entendam que o canal aqui vai ser não para falar faça isso ou deixe de fazer aquilo, mas vai ser... Teve até um vídeo que eu vi da filha do Barsi, Luísa Barsi, se eu não tiver errado o nome dela, que ela falou que foi aprender sobre economia não porque ela queria ser economista, mas para ela não ser enganada pelos economistas. E eu falei, faz todo sentido. Não adianta você falar, eu vou só fazer tal coisa ou eu vou ficar à mercê de tal pessoa. Não, porque você pode ser enganado por ela e você pode ser enganado sem ela saber que está sendo enganado. Então, assim, você tem que ter o conhecimento. Você não precisa ser o expert, mas você também não pode ser também totalmente leigo. Então, a ideia do canal vai ser trazer conteúdos para vocês, onde vai falar de renda fixa, de renda variável, um pouco também de contabilidade, porque é um nosso dia a dia aqui, algumas mudanças, algumas coisas que achamos importantes, mas o foco é cuide-se, cuide-se. Parte financeira, eu falo a parte financeira que é o que chama atenção, mas de fato é educação alimentar, vou chamar de educação física, mas a parte física do corpo também é muito importante. A questão de você ter uma mente, vamos dizer, blindada, que você consiga entender que para cada situação tem uma etapa, tem uma hora, não vai ser sempre na nossa hora. Tem pessoas que acabam acelerando o passo, pô, eu preciso. E aí tem uma frase que o Duda, ele fala, né, que o sonho realizado antes da hora depois se torna um pesadelo. Então, acho muito importante ter essa questão. Então, o estoicismo, pelo menos para mim, parece uma coisa do outro mundo, mas não é. É só meio que trazer você ali, ó, vamos dizer, pro natural do corpo, deixar as coisas acontecer. Então, acho isso muito importante, tá bom? Então, espero que tenha gostado. O vídeo deve ter dado aí por volta de uns 5 a 10 minutos, mas pelo menos eu consegui passar para vocês que existe um escritório de contabilidade que não está olhando só para a sua empresa, ele também está olhando para você como pessoa física. E eu acredito e posso falar, volto a repetir, tranquilamente, mudou a minha vida. E não vou falar certeza, porque a gente não tem certeza de nada, só quem tem certeza é Deus. Mas vai fazer uma grande diferença na vida de vocês para aqueles que não estavam com essa, vamos dizer, com esse alerta ligado. Para aqueles que já estavam, vai falar, caramba, Lucas, isso eu sei que é importante. Se de fato sabe que é importante, por favor, o pessoal sempre fala, né? Coloca nos comentários, só para os outros poderem saber que isso de fato vai transformar a vida de cada um, tá bom? Um beijo, um abraço, vejo no próximo vídeo.